boa tarde. Um problema que atinge muitas mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade é o fato de não terem dinheiro para comprar absorvente. A falta do protetor higiênico leva, inclusive, a outros problemas, como não comparecer à escola no período menstrual. Um projeto de lei que aguarda a sanção do presidente da República busca incluir os absorventes nas cestas básicas. A discussão em torno da pobreza menstrual é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Você vai ver também. Ministra Suzete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, abre o terceiro dia do Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. Juiz de garantias. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marca audiência pública para os dias 25 e 26 de outubro. E ainda, na reportagem especial da série sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal, na Era da República, você vai ver o julgamento histórico que criminalizou a homofobia e a transfobia. O Supremo, por maioria, enquadrou a homofobia e a transfobia como tipo penal previsto na Lei de Racismo. Hoje é o último dia do terceiro Encontro Nacional de Precedentes Qualificados. O debate promovido pelo Supremo Tribunal Federal com o apoio do Superior Tribunal de Justiça é para que magistrados e demais operadores do direito de todas as instâncias do Poder Judiciário, o evento é direcionado a eles. Bom, esse evento está sendo transmitido pelo canal do STF no YouTube e já bateu recorde de acesso, segundo a Secretaria-Geral da Presidência do Supremo. Vamos agora conferir na reportagem um pouco do que foi falado nas palestras de hoje de manhã. O Superior Tribunal de Justiça foi um dos primeiros tribunais brasileiros a atuar no campo da gestão de precedentes. A Corte conta com uma comissão gestora para lidar com temas dessa natureza. A ministra Suzete Magalhães falou como o STJ atua para diminuir o acervo processual e como vem otimizando os julgamentos por meio da estratégia dos precedentes. A sociedade brasileira anseia e espera que todos nós, magistrados, servidores do judiciário e os demais operadores do direito, de modo geral, possamos unir forças e energias em parceria para fazer do novo CPC e desses valiosos instrumentos, este sistema de precedentes por ele concebido, que possamos todos nós fazê-los instrumentos transformadores do judiciário brasileiro. A desembargadora Inês Virgínia, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, falou sobre como tem sido a atuação do TRF3 no julgamento de recursos com demandas repetitivas. A magistrada pontuou ainda o papel dos tribunais em colaborar com a construção de um sistema de precedente sólido. O que os tribunais têm é uma função cooperativa. Ele coopera com esse julgamento de precedentes e nessa função cooperativa de viabilizar a cognição, os tribunais têm que fazer o máximo que puderem para o processo chegar muito rico em informações. As cortes superiores vão dar o formato que elas entendem mais adequados, porque elas vão ver a situação de todos os tribunais do todo. O impacto dos precedentes qualificados nos tribunais também foi assunto da palestra do desembargador Alexandre Câmara, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele apontou a agilidade da tramitação dos processos como um dos principais benefícios da jurisprudência. Naqueles temas sobre os quais já existem precedentes qualificados, nós hoje conseguimos julgar muito mais celeremente. E esta celeridade pode ser ainda mais ampliada pelo emprego da tecnologia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, convocou para o fim de outubro uma audiência pública para discutir 3 temas: juiz de garantias, acordo de não persecução penal e procedimentos de arquivamento de investigações criminais. O ministro Fux é relator de 4 ações que tramitam no Supremo e que questionam mudanças implementadas pelo chamado pacote anticrime.
E serão 2 dias de debates, 25 e 26 de outubro, isso por videoconferência, das 9 da manhã às 6 da tarde. Como a audiência marcada no ano passado sobre esse tema teve de ser suspensa por causa da pandemia, os expositores selecionados anteriormente precisam confirmar, mais uma vez, a participação pelo e-mail juizdegarantias@stf.jus.br até o dia 3 de outubro. Novos interessados também podem enviar mensagens para o mesmo e-mail e no mesmo prazo. A lista final dos habilitados a participar da audiência será publicada no site do STF no dia 8 de outubro. Consulta em tempo real. A página Pesquisa Pronta do Superior Tribunal de Justiça destaca julgamentos sobre desistência de candidatos após o prazo de validade do concurso público. A página da Pesquisa Pronta do STJ disponibilizou uma nova edição e um julgamento da primeira turma foi destaque. Sob relatoria do ministro Benedito Gonçalves, o colegiado firmou o entendimento de que a jurisprudência do tribunal é fundamentada no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. É também pacífico o entendimento que a expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, passe a figurar devido à desistência de aprovados classificados em colocação superior dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso. A primeira turma observou que, no caso dos autos, a desistência do candidato aprovado dentro da única vaga prevista no edital se deu após o prazo de validade do certame, o que não garantiu à recorrente, que era a segunda colocada, a vaga disputada. Produzida pela Secretaria de Jurisprudência da Corte, a nova edição da Pesquisa Pronta disponibilizou 6 entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, abordando também assuntos como processos nos tribunais, crimes contra a economia popular, crimes contra a fé pública, execução e execução penal. O serviço possui o objetivo de divulgar os entendimentos jurídicos do STJ por meio da consulta em tempo real. Termina no dia 29 de setembro o prazo de inscrição para o TPS, que é o Teste Público de Segurança do Tribunal Superior Eleitoral. O TPS é um evento fixo no calendário eleitoral, em que qualquer brasileiro pode apresentar um plano de ataque aos sistemas eleitorais envolvidos na geração de mídias, votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos. É uma contribuição dos diversos segmentos da sociedade para o aprimoramento do sistema eleitoral. Para participar do teste, basta ser brasileiro e maior de 18 anos. O evento vai ocorrer na sede do TSE, aqui em Brasília, de 22 a 26 de novembro deste ano. Inscrições pelo site justiçaeleitoral.jus.br/TPS. E no próximo bloco, pobreza menstrual, a dificuldade de mulheres e adolescentes para comprar absorventes higiênicos e os prejuízos sociais dessa condição. Detalhe para daqui a pouco, volto já. A Constituição Federal de 88, ela tem foco na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade social que também fundamentam o Estado Democrático de Direito e faz parte também dos anseios do povo brasileiro. O Tribunal do Júri de Santa Maria condenou nesta quinta-feira a primeira mulher acusada de feminicídio no Distrito Federal. Vanessa Pereira de Souza foi sentenciada a 18 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Vanessa foi condenada pela morte de Tatiana Luz da Costa Faria. De acordo com a acusação, em setembro de 2019, a ré ateou fogo no apartamento onde morava com a companheira, que teve 90% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. Vamos falar agora de pobreza menstrual. Você já ouviu falar? Pois é, em pleno século XXI, em virtude das desigualdades sociais, muitas mulheres e adolescentes não têm dinheiro para comprar absorvente.
e, por isso, enfrentam dificuldades para viver uma vida normal na sociedade. Na tentativa de reduzir esse problema, um projeto de lei aprovado recentemente prevê a distribuição de absorventes para garantir a saúde e higiene dessas meninas e mulheres. Quando se fala de acesso a itens básicos, quase ninguém vai lembrar que o absorvente também é um produto de primeira necessidade para as meninas e mulheres. Quando não se tem dinheiro nem mesmo para comer, pensar em absorvente pode até parecer um luxo. Mas a falta dele dificulta e até mesmo impede a realização de tarefas simples, como ir à escola ou trabalhar. Um problema que reforça a desigualdade enfrentada por quem já vive em situação de vulnerabilidade. É a chamada pobreza menstrual. Segundo a advogada Ana Maria Martins, essa é uma questão de saúde, mas que ainda não recebe a atenção que deveria receber das autoridades. A formulação ou ausência de formulação de políticas públicas reflete a sociedade que nós estamos inseridos. Nós precisamos ter o compromisso de romper com a estrutura patriarcal, romper com essa estrutura que ignora que metade da população brasileira menstrua. Uma pesquisa realizada nas escolas de Camaçari, no interior da Bahia, revelou o impacto da pobreza menstrual no desenvolvimento de adolescentes. O levantamento constatou que as meninas faltavam às aulas praticamente nos mesmos dias do mês. Foi aí que uma professora percebeu qual era o problema. As ausências coincidiam com o ciclo menstrual das estudantes. Edicleia é professora da escola Cosme de Farias. A instituição tinha o maior número de evasão escolar de meninas em período menstrual em Camaçari. Ao descobrir o motivo da ausência, ela não se conformou e criou um programa para fornecer de graça absorventes para as estudantes. Nós tínhamos o desafio de reverter esse dado. Então, nós criamos a estratégia do banco de absorventes para que elas tivessem a segurança de poder ir à escola, tendo a sua higiene íntima garantida. O programa começou a partir de contribuições dos próprios funcionários da escola, com a distribuição dos itens de higiene íntima, justamente com outros produtos. E o cuidado existe até no momento da entrega, para preservar a dignidade das estudantes. A entrega era feita sempre de maneira sutil, na minha sala, conversando, aluna a aluna, para que o efeito não fosse o contrário. Ao invés de atrair a aluna para a escola, eu afastasse a aluna da escola. Um projeto de lei que aguarda a sanção do presidente da República busca transformar em política pública para todo o país a ação desenvolvida em Camaçari. A norma prevê a inclusão de absorventes nas cestas básicas para combater a pobreza menstrual. O projeto prevê ainda a distribuição dos itens de higiene para presidiárias e adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Esse projeto de lei, ele é fundamental e importantíssimo para essas mulheres e meninas, principalmente as que estão em uma maior situação de vulneração, porque ele significa autonomia, ele significa uma maior igualdade, ele significa a diminuição das faltas escolares e também o direito à saúde, que é um direito humano. O direito de menstruar assegurado para todas as mulheres e todas as pessoas que menstruam é uma questão de investimento em saúde, prevenção de doenças. Então, o poder público ele tem que atuar nessa estratégia, nessa política de prevenir saúde, de prevenir doenças, de garantia de saúde. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto agora ao vivo com a oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef, a Rayane Máximo. Olá, Rayane, seja bem-vinda. Muito boa tarde para você. Olá, obrigada pelo convite. Estamos muito contentes de poder estar aqui também contribuindo nesse debate que é tão importante para a sociedade. Bom, Rayane, o Unicef realizou uma pesquisa recentemente sobre esse tema, pobreza menstrual. O que mais chamou a atenção de vocês? Bom, recentemente, em celebração ao Dia Internacional da Dignidade Menstrual, nós lançamos o relatório, que ele se chama Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, juntamente com o Fundo de População das Nações Unidas. Eles nos trazem dados muito importantes e relevantes, que eles mostram que mais de 4 milhões de meninas são privadas de pelo menos um item de higiene menstrual durante a escola, durante o período escolar. Que normalmente, quando a gente olha para esses dados da pobreza menstrual, a gente também tem olhando muito mais para os adolescentes e esse menstruar na escola.
né? Então, a gente entende que meninas de 11 a 15 anos, elas sempre, né, elas vão vivenciar o período menstrual durante esse período escolar, e a necessidade da gente olhar, né, para esses insumos, olhar também para as condições de água, saneamento e higiene, porque também foi identificado que mais de 321 mil alunas estudam em escolas que não possuem banheiro em condições de uso. E o outro dado, né, que esse também é um dos mais importantes, que eles mostram que mais de 1,24 milhão de meninas frequentam escolas que não disponibilizam sequer papel higiênico. É uma questão de saúde pública, né, Rayane? Exatamente, é uma questão de saúde pública, a gente olhar para essa necessidade, até mesmo porque na ausência desses insumos higiênicos, né, ou insumos que possam garantir essa dignidade durante o período menstrual, elas vão buscar outras alternativas, né, para conseguir realmente conter essa menstruação durante esse período. Então, elas vão buscar insumos que não são adequados, como miolo de pão, sabugo de milho, às vezes tecidos que não foram esterilizados ou não foram cuidados de uma maneira adequada, e que isso acaba, né, causando também outros problemas a nível individual, mas também que tem uma consequência, um impacto social muito grande. Esse assunto é tabu, né? E a gente precisa falar sobre isso porque é algo seríssimo. E por que é tabu? Você atribui o quê? A questão cultural? Bom, na verdade, há necessidade da gente falar sobre esse assunto de uma maneira muito mais clara, uma maneira muito mais transparente. E é um tabu que ele é carregado ainda, né, de muitos mitos, né, algumas cultural também, né, mas da mesma forma que a gente fala que a cultura é dinâmica, a gente precisa mudar essa vergonha, esse bullying que ele vem carregado quando a gente fala de menstruação, né, para uma mulher falar qualquer pessoa que menstrua falar da menstruação com liberdade, ela ainda não se sente segura, ela precisa sair, né, vai no banheiro, precisa pegar um pacote de absorvente escondido, ou pedir sempre no silêncio, porque existe ainda essa característica, né, dessa vergonha também, de isso ser associado a alguns padrões também que são, né, teorias machistas mesmo da sociedade, que isso vem, né, sendo carregado ao longo dos anos. Voltando um pouquinho na questão da vulnerabilidade social e econômica, a pandemia, Rayane, acabou contribuindo com o alto índice de pobreza menstrual? Sim, ele acabou contribuindo pelo fato que nós percebemos hoje na sociedade, né, que aumentou a pobreza, né, ao nosso redor. Então, quando a gente pensa, né, que o absorvente ele é um item de necessidade básica, né, quando as famílias vão buscar, né, pensar em comprar a sua cesta básica, elas não vão pensar na compra do absorvente. Então, assim, e durante, né, alguns projetos que a gente percebia também que algumas escolas faziam, né, também nessa tentativa de amenizar esse impacto da pobreza menstrual, as escolas também estiveram fechadas. Então, todo aquele círculo, né, de apoio, dessa rede que era criada para fazer esse enfrentamento, ela também foi cerceada. Então, isso acabou piorando também as condições de higiene, né, como um todo, e considerando, né, que quando a gente fala de pobreza menstrual, estamos falando também de acesso à água, né, que durante a pandemia foi um dos grandes fatores que a gente sempre falava: higienize as mãos, lave as mãos, mas cadê as condições de água, que a gente precisa olhar para esse direito também. Rayane, esse tema já está sendo discutido no parlamento, mas eu queria que você falasse qual é o nosso papel como sociedade, como a gente pode contribuir também. O nosso papel como sociedade também é ir, né, quebrando esses tabus, quebrando e garantindo o acesso à informação de qualidade, garantindo, né, que todas as pessoas que menstruam, né, que elas possam ter esse apoio, a esse respeito durante esse ciclo, né, que acontece mensalmente. E é muito importante também a gente chamar os homens para falar desse assunto, né, porque toda a sociedade ela é cercada de pessoas que menstruam. Tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma amiga. Então, né, e durante esse período escolar também, né, se a gente fala desse assunto com uma maior naturalidade, garantindo informação adequada, ensinando essas pessoas a usarem os insumos menstruais, garantindo o direito à água, saneamento, a gente consegue mudar o padrão, né, que hoje a gente tem na sociedade, com menos bullying. É preciso que a gente, comece a quebrar esses estereótipos, comece a quebrar esses tabus, garantindo
né, esse direito de viver com dignidade seu período menstrual. Excelentes reflexões, Rayane, Máximo do Unicef. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Obrigada. E você vai ver a seguir o julgamento histórico que criminalizou a homofobia e a transfobia. É o tema da reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo na Era da República. Eu volto já. Em busca de um Estado democrático de direito, o povo gritava por direitos fundamentais. E assim, a população teve efetiva participação na elaboração da Constituição. A Constituição Federal ela é muito importante, ela dita parâmetros de igualdade e liberdade. Mas a jornada até aqui ela não foi fácil. Foi de muita luta, mas de uma grande conquista para a sociedade. Com a pandemia da Covid-19, o número de casos de homofobia e transfobia aumentou em todo o país. O preconceito à população LGBTQIA+, é crime. Na nossa matéria especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, a gente vai mostrar o julgamento histórico do Supremo que criminalizou a transfobia. Os integrantes de toda a comunidade LGBT têm o direito de receber a igual proteção das leis, a igual proteção do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer medida que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão ou de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. O direito à igualdade foi um dos 18 pontos abordados pelo ministro Celso de Mello ao votar a favor da criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. O então decano do Supremo Tribunal Federal foi relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão do Poder Legislativo, que nunca aprovou lei sobre o assunto. O que nós vimos ao longo dos anos, depois da Constituição de 1988, foi, evidentemente, uma busca por avanços nos direitos de pessoas LGBT, mas, infelizmente, os espaços representativos não responderam a essas demandas por proteção dessas pessoas. A violência contra pessoas LGBT, a discriminação contra pessoas LGBT não parecia receber uma proteção jurídica adequada, inclusive no campo penal. No julgamento no STF, os ministros também analisaram mandado de injunção, um tipo de ação para que o judiciário busque uma solução para uma omissão do legislativo. O relator, nesse caso, foi o ministro Edson Fachin, que defendeu o dever do Estado de criminalizar condutas que atentam contra os direitos fundamentais de pessoas LGBTQIA+. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é aqui conclamado porque, mais do que fonte e fundamento de outros direitos, como o direito à igualdade, tem seu conteúdo nitidamente violável e, portanto, torna-se passível de aplicação direta ao caso. O Supremo, por maioria, enquadrou a homofobia e a transfobia como tipo penal previsto na Lei de Racismo. A legislação prevê prisão de 1 a 3 anos por discriminação ou preconceito por orientação sexual e identidade de gênero. Por causa do Supremo Tribunal Federal, o Brasil se tornou o 43º país do mundo a criminalizar a homotransfobia. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso. Integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo. Em 2015, 4 anos antes da decisão do STF, o artista visual Paulo Amaro entrou para as estatísticas da homofobia. Ele e um amigo chegavam em casa quando foram atacados por um grupo de 4 rapazes. Os dois foram confundidos com um casal de namorados.
As agressões foram registradas pelo circuito interno de segurança do prédio, em um bairro nobre de Brasília. Quando eu percebi que alguém ali tinha um taco de beisebol, as coisas começaram a fazer sentido. Eles nos agrediram e quando eu estava no chão, eu já estava no chão, eles saíram também, sem falar muita coisa, só foi violência, violência. E naquele momento eu entendi que era homofobia, que o que justificava aquela ação ali nada mais era do que a homofobia. Mesmo com as novas regras que criminalizam a conduta, os dados de crimes relacionados a preconceito são alarmantes. Só no ano passado, 237 pessoas LGBTQIA+, foram vítimas de morte violenta no país, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia. No relógio da vida, isso equivale a um assassinato a cada 2 dias. Todo preconceito é violência. Toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. Pela tese definida no julgamento do Supremo, a homotransfobia também pode ser considerada como qualificadora de motivo fútil, no caso de homicídios dolosos ocorridos contra pessoas LGBTQIA+. Não há dúvidas de que a conjuntura que se tem no Brasil, como já foi aqui descrito, é de inércia, de dificuldades e de não decisão por razões políticas várias. Esse cenário inevitavelmente impõe a necessidade de esse tribunal agir de forma concretizadora, sanando omissão inconstitucional que implica violação direta a garantias individuais. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Excelente fim de semana. Tchau, tchau.